Manifestantes hostilizaram os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em Nova York para participar do evento do Lead Brasil Conference. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os manifestantes gritando e xingando os magistrados quando eles saem de um hotel para entrar em uma van. Quando o ministro Gilmar Mendes sai do hotel rumo ao veículo, uma das pessoas grita, abre aspas, o que é seu está guardado, seu bandido, fecha aspas. O que é seu está guardado, seu bandido, filha da puta, seu velho de merda. Mais cedo, segurando cartaz e com os dizeres, abre aspas, SOS Forças Armadas, fecha aspas, e com vestimenta nas cores verde e amarelo, os manifestantes faziam gritos de ordem, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ei, Xandão, seu cara é na prisão! 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 Em um outro momento, na Times Square, o ministro Roberto Barroso é abordado na rua por uma mulher. Como é que vai, senhor juiz? Muito bem, senhora. É? Muito feliz pelo Brasil. Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta. O senhor tá entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta? Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte. Tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge! Isso mesmo, foge! Coisa grosseira. Foge! Não, foge! Muito bem, a gente tem uma outra matéria, né, que os manifestantes, eles perseguiram também o ministro Moraes, lá em Nova York, que também passou por uma situação, chegou a bater boca. Vai, pode rodar aí, diretor, põe no ar. Mr. Alexandre de Moraes, look who is here. Spend Brazilian people money. I'm gonna leave right now, thank you. We are protest, but we are nice people. Mr. Alexandre de Moraes, come outside. Come outside. Yeah, não deixa ele encostar no você. Não deixa ele encostar no você. If you touch it, you'll be in a problem. Muito... Aí, ó, gastando dinheiro brasileiro. Tá, muito bem. Bom, esse vídeo é bem demorado, enfim, então houve essa manifestação. Eu sempre digo aqui, entendeu? A manifestação ela é válida para qualquer coisa, qualquer reclamação que você quer fazer, desde que seja dentro da ordem, nada de agressão, né? Agora, uma coisa curiosa é que esse povo aí que está pedindo, entendeu? Todo mundo mora em Nova York, viu? Não tem nenhum... Não tem nenhum operário aí, né? Então, nenhum trabalhador, assim, o povo está lá, e aí quem vai em Nova York, o Amir, passear, não vai perder tempo correndo atrás de ministro. Eu entendo dessa forma, a não ser que o cara seja meio fraco da cabeça, né? Mas, vamos lá... Vamos lá, aí é questão de... Moisés Cruz, e aí, essa manifestação... você acha que deve ser dessa maneira, dessa forma como aconteceu lá nos Estados Unidos? Eu vou começar aqui me desculpando pelo telespectador que disse que eu não dei boa noite, né? Então, a todos vocês, telespectadores e amigos de bancadas, o meu boa noite, mande sua mensagem. Com relação aos ministros, eu acho, Cícero, que a gente colhe aquilo que planta. Os ministros plantaram censura, perseguições, violação da Constituição, desrespeito ao regramento, desrespeito ao sistema acusatório. A ministra, a vice-procuradora Lindoura, hoje, reiterou de novo um pedido para o STF para investigação de Alexandre de Moraes por quebra do sistema acusatório, quando ele pede lá o cancelamento de uma página do vice-candidato a presidente da Tronic. Ela disse, como é que ficou? O Ministério Público ficou alijado da ação? Nós não somos consultados, porque isso é uma restrição de direito. Para restringir direito, segundo o sistema acusatório brasileiro, precisa consultar o MP. Ele é parte essencial do processo. E o ministro Alexandre de Moraes é tudo. Então, pessoal, quando a gente planta maldade, perseguições, perversidade, igual esses iluministros, esses imperadores, porque agora são imperadores, né? Agora eu pergunto, o que é que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos? Produzindo para o Brasil?
Quem é que chamou eles? Empresários particulares? Ministro se reúne com empresários que amanhã ou depois terão que julgar? Sabia, senador Milando, que eles estavam reunidos com o advogado do Lula, com o Zanini, lá nos Estados Unidos? Isso é bonito? Um ministro se reunir com o advogado da parte que ele estava julgando, ou que ele julgou? Qual é o assunto republicano? O que o Brasil ganha com 6 ministros lá nos Estados Unidos, pago com dinheiro não sei de quem, se é público, se é privado, ninguém sabe. Você não vê juiz americano fazendo isso? Você não vê juízes da França, da Itália, sei lá de onde? Ninguém faz isso. Por que os brasileiros, os ministros brasileiros, se prestam a esse tipo de serviço? Essa menina de 14 anos saiu dali e prestou uma ocorrência contra o ministro Alexandre de Moraes. Ela foi agredida, empurrada pelo segurança do Alexandre de Moraes. Então, assim, se a pessoa quer ser respeitada, se ela quer ser bem tratada, ela tem que se dar respeito. Ainda mais o ministro, que sai da sua atuação para chamar os brasileiros de dementes, chamava o presidente Bolsonaro de pouca cultura, de genocida, atacar a população, xingar os bolsonaristas, a população de bolsonaristas, de perseguidores, de idiotas. Falaram tudo, falaram pelos cotovelos, falaram lá, esse Barroso aí lá, há uns tempos atrás, lá nos Estados Unidos, de novo, disse que o mal venceria o bem. Ou seja, o bem era o Lula e o mal o Bolsonaro. Um ministro fazendo militância política. Ministro do STF, vocês são a vergonha do Brasil. Muito bem. Renan, sua vez. Permita, Moisés, em alguns momentos discordar com você. Algumas coisas, a manifestação ela é justa, ela é válida, ela vale a pena você se manifestar, mas num certo ponto você tem que ter o respeito, você tem que ter, que não tenha o apreço, mas que você tenha pelo menos o respeito, né, no livre trânsito de alguma pessoa, etc., dos ministros também, e até mesmo no restaurante, etc. A gente tem as formas de manifestar, eu concordo com você em tudo que você disse sobre o que os ministros do STF estão fazendo, né, com as suas decisões, talvez sem analisar friamente a Constituição, muitas das vezes passando por cima dos dispositivos constitucionais, da nossa Carta Magna, e eu concordo com você nesse ponto. Porém, Moisés, tudo tem que ter um limite. Nós temos que ter o limite da liberdade de expressão. Só lembrando que lá nos Estados Unidos isso não é problema, sim, viu? Mas isso não é crime perfeito, e não é problema. Não é, e não vai ser. Inclusive a população pode entrar no restaurante e questionar. Agora, se fosse no Brasil, eles estariam presos. Sim, mas o problema, mas lá nos Estados Unidos não, é o país da liberdade. Sim, mas o problema, Moisés, é que você foge. Não, lá pode. Lá não tem problema. Você foge daquilo que nós... que até, né, eu até estava lembrando aqui do Marco Aurélio, nós fugimos da liturgia do cargo, né? Então, nós temos... Tem que ser mais polido. Mas eu acredito que esse polimento não cabe, porque a população chegou ao nível... Eu esqueci o teu nome, pô. Renan. Chegou ao nível, Renan, insuportável. De ser estuprada, humilhada, perseguida, bloqueada. E eu acho que chegou no limite. Só que tudo, igual eu falo, toda manifestação, quando ela exacerba da razoabilidade, ela passa a ser equivocada, ela passa a ser errada. Já perderam as 30. Sim. Já partindo para cima da agressão. Não é assim que funciona. Nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que entender que, embora, né, tenhamos divergências, aquelas divergências se resolvem no campo político e também no campo da própria justiça. Eu acredito, né? Mas eu acho que no campo da justiça não dá, Renan, porque eles são a última instância. Sim, no caso, só que essas são as situações. O que nós vamos fazer? Vamos recorrer a uma corte interamericana de direitos humanos? Vamos fazer alguma manifestação internacional, etc. É bem complicado, porque tudo está aparelhado. Concordo contigo nesse ponto. Mas nós não podemos arredar o pé, nós não podemos tirar o pé, nós temos que avançar e trazer para o país e entender que o país ele é um país democrático de direito, você tem a liberdade de expressão sua, desde que não ofenda, não ataque. O teu entendimento agora está calado, você reagir. Mas você tem a liturgia, você tem as instâncias que você tem que recorrer. Eu entendo que, igual você está falando, o STF tem exacerbado, tem passado muito acima daquilo que é regulamentar, aquilo que está na Constituição. Legal, né? Inicia uma investigação já no STF. Eu acho isso um absurdo, você iniciar qualquer coisa que seja de pessoas comuns, que não tem foro privilegiado, você já iniciar no STF. Acho isso um absurdo. Mas nós temos que respeitar as pessoas. Independente se a gente discorda das opiniões, a gente tem que respeitar as pessoas. E é isso que eu queria pontuar.
Zezinho, e aí, essa hostilização, ou reclamação, ou manifesto, como queira, lá nos Estados Unidos? Olha, eu não concordo. Eu vejo que isso é ruim, porque a gente vê aí ministros, Suprema Corte, é Suprema Corte nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Suprema, nada. Pegar o Supremo como as pessoas hostiliza, bate no Supremo, banaliza, isso não é bom para o Estado Democrático de Direito. Agora, os juízes, que é o nosso tema da nossa enquete, juízes pegar num momento desse, que a gente está tensionado, que eles próprios também colocam lenha na fogueira e vai para os Estados Unidos dar palestras num momento desse, eu acho que aí é arriscado. Eu acho que era esperar um momento, ano que vem, quando baixasse a poeira, aí eles ia para os Estados Unidos, para Portugal, para onde for. Então, nós estamos falando, não tem nem 15 dias que acabou as eleições. Nós estamos falando disso, Cícero. Então, a gente vem aí, Alexandre de Moraes, dobrando a aposta dele todos os dias. Então, aí está tensionado. Aí ele vai para os Estados Unidos. Lá tem um monte de brasileiros que votaram no Bolsonaro e a gente sabe, me perdoe, essa extrema-direita e essa extrema-esquerda são acalorados. Elas vão para a briga, vão... E é ruim. Ministro no Brasil não vai ter vida durante 4 anos mais. Não vai ter. Eles têm que ver qual o lugar do mundo que eles vão andar. Porque se anda em Nova York, é hostilizado. Se anda em Portugal, é hostilizado. Então, que Estado democrata é esse? Agora, nós temos que ver como é que faz para unir o povo brasileiro. Porque isso não pode. Tudo bem que Buiú planta. Essa semana você viu aí, domingo Buiú tomou conta das mídias sociais de Porto Velho. Por quê? Porque plantou. É aquilo que o Moisés falou. Quando você planta, você acaba colhendo. Você começa, olha, aí fala que o presidente é preguiçoso. Tá aí, agora aguente. Tem que aguentar. Eu mesmo não me arrisco. Primeiro, eu não declaro voto a ninguém. Segundo, nós temos que respeitar o Estado Democrático de Direito e respeitar os ministros. Os ministros têm que ser respeitados. Essa semana teve a Fórmula 1. Começaram... Quem foi que gritou ali? Quem foi que gritou? Ali você vai ver quem? Você vai ver pobre, você vai ver Barão, vai ver ali meia dúzia. Olha, a Fórmula 1 gritou Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Isso acabou. Isso acabou. Ganhou as eleições. Estado Democrático de Direito se respeita. Muito bem. Zezinho, só para complementar o que você está falando, assim, nós, em hipótese alguma, concordamos com qualquer tipo de agressividade. Né? O caso do Buiú, assim, ele fez uma manifestação que eu entendo equivocada, num momento que eu acho que está muito delicado para isso. Mas ele está com a razão. Bom, ele pode estar com a razão no entendimento dele. Mas a gente está vivendo uma situação, e quando você fala esses ministros, não, eles podiam esperar mais um pouquinho, não, e agora... Eu concordo com você. A mesma coisa o Lula ontem embarcar num jato particular de um sujeito que já teve preso. Então, é complicado, entendeu? É muito complicado. Eu acho que o momento também não era para isso. Né? Não era para isso. Então, você vê equívocos dos dois lados, e isso não é bom. Isso não é bom. E eu não tenho nenhum medo de queimar minha língua aqui, que a gente vai ver na Copa do Mundo. Se prepare, que na Copa do Mundo vai ter 1 ou 2 brasileiros lá acenando e com alguma coisa, algum cartaz. As câmeras vão pegar. Então, assim, tem que ter... Gente, olha, a gente tem que... É normal da vida a gente ter cautela, a gente ter prudência em tudo que se faz. E ainda mais no momento que a gente está vivendo aí, que não precisa eu dizer, né, o que está acontecendo no dia a dia. Amir, por favor, o seu comentário. Olha, essa questão demanda muitos aspectos, muitas nuances. Em primeiro lugar, quer dizer, e dar conferência, certamente quem vai dar conferência é convidado. E que às vezes quem é convidado é bem recebido. Quer dizer, então, foi uma honra, de certa maneira. Eu não vejo que o momento e dar uma conferência sobre temas... O mundo inteiro hoje está querendo saber o que aconteceu no Brasil. O mundo inteiro, quer dizer, está perplexo.
com isso que aconteceu. Há de convir que é um evento assim, esse triplex, né, do Lula agora é um ganho político importante. O Lula hoje é saudado no mundo inteiro como um grande estadista, comparado a Gandhi, comparado a Mandela e tantos outros. Então, quer dizer, está sendo assim festejado no mundo inteiro. Então, como é que comete uma gafe dessa, Amir? Não, um cara respeitado, um cara que é muito bom de oratória, um cara que conseguiu vencer um pleito. Essa questão do avião não vou dar opinião, porque eu não estou sabendo da notícia agora. Eu não sei dessa história. Se depois você quiser discutir esse assunto... Não, eu estou só dizendo... Porque, assim, mas eu gostaria, então, quer dizer, eu estou falando dos ministros e darem... Por quê? Porque o evento, né, eleição do Brasil, está sendo comentado no mundo inteiro. Não, então, sem dúvida. Quer dizer, e os ministros, queira ou não queira, foram chamados lá, né? Foram chamados. E os ministros foram com excessos ou não vou discutir isso, com erros ou não, mas eles foram figuras importantes nesse processo, né? Seguraram a democracia brasileira. Eu tenho dito, aqui segurou nas costas, às vezes a história de uma nação repousa nas costas de alguém que tem que segurar. Se você olhar a história da Revolução Francesa, você vai ver esse tipo de coisas, que uma ou duas pessoas seguraram o destino da Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão. Quer dizer, tudo isso aconteceu na humanidade. Então, o que eu quero nesse momento dizer, quer dizer, essa palestra, Zezinho, não é contestando se seria... Fala um momento, Amir. Não foram convidados, mas é o momento do fato, quer dizer, depois não vai ter sentido. Não sei, o momento é discutir agora como aconteceu, como ocorreu, então está todo mundo querendo saber. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo esse. Agora, o que eu não posso admitir, que meia dúzia de pessoas, como você diz, turistas, ou que moram lá, por exemplo, na Rua 47, mora em Nova York, praticamente só de brasileiros, comerciantes. Protestar em Nova York é bom, né? Amir? Protestar em Nova York é legal. É fantástico. Porque você não corre o risco de ser preso, né? De sair preso. Agora, essa história que lá não é crime, isso é conversa, porque são brasileiros, inclusive, muitos têm domicílio aqui e vão responder se cometeram lá fora ou não. Quer dizer, foram agressões desnecessárias. Como foi dito muito bem aqui pelos meus antecedentes. Quer dizer, tem que haver uma conduta, tem que haver uma liturgia do cargo. Tem que haver, não há dúvidas que você não pode, assim, ser agressivo dessa forma. Você não pode ofender as instituições. Você pode criticá-las, claro, e você pode, inclusive, representar contra as autoridades que abusam. É evidente que você diz, vai aonde? Não vai acontecer nada, mas é uma denúncia. E quando o ministro chama o presidente de genocida, quando ele chama ele de incapacitado intelectualmente, quando ele vai para os Estados Unidos e diz que ele é um mal, que vai ser vencido pelo eu bem. acho que tudo isso tem formas de ser corrigido. Entendeu? Tem forma de se corrigir. Eu acho que tudo isso tem modus in rebus, né? O modo na coisa. O ministro totalmente envolvido numa política, porque isso é política, isso não é processo. O ministro trabalha e responde agora, no processo. Ministros militantes. Eu acho que dizer que lá não é crime, não. Eu acho que é crime em qualquer lugar. Crime. Inclusive, o Alexandre de Moraes vai ter que responder porque a assessoria dele empurrou a menina de 14 anos. Pois é. Você tem toda a razão. Eles vão pagar o preço lá, porque lá o negócio é mais sério. Se fez isso, né? Fizeram, o pai já fez até a ocorrência. Agora... Muito bem, Amir, conclui, por gentileza. Para terminar, então, eu acho o seguinte... Esse tipo de ingresia, de conflito, está ultrapassando os limites. Não é esse o caminho. Nós não vamos destruir as nossas instituições democráticas. E o Supremo você pode até discordar, tem mecanismo de extrair, se você quiser, o ministro tem o impeachment, tem tudo isso. Mas o que não se pode é agredir dessa maneira. Isso aí eu realmente não concordo. Eu acho que tem que respeitar a autoridade e, queira ou não queira, o juiz, seja ministro supremo, seja o juiz de primeiro grau, eles representam a realização da justiça. É quem diz
a justiça. Então, se a gente ofender isso, nós estaremos vivendo num país da barbárie. Se nós não tivermos mais justiça, a justiça é a base da sociedade. Isso desde Aristóteles falava. Então, quer dizer, se você não tiver mais esse conceito da justiça, de dar a cada um o que é seu, de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, de dar a todos um pouco do seu de cada um, que é a justiça social. Então, se você não tiver mais essa referência da justiça na sociedade, seja no Brasil ou de onde for, a sociedade estará fadada à extinção. Mas o problema é que... Só um pouquinho, vai lá. O problema, Mi, é que também os ministros do STF também, eles produzem isso, eles criam essa situação, esse problema. Quando você tensiona muito a corda, você faz... você tensiona as instituições, tensiona a sua população, você também está trabalhando contra. Eu acredito assim, ministros, juízes, olha, nós temos aqui no estado de Rondônia juízes e desembargadores respeitados. Por quê? Porque se posicionam no processo, não dão declarações como os ministros fazem, contra até mesmo a sua nação. Então, quer dizer... Você disse que a democracia venceu. A democracia venceu. A democracia só vence quando o seu candidato, né, aquele candidato à preferência pessoal ganha? Não, a democracia vence quando ele ganha, quando ele perde. A democracia vence quando a gente respeita a opinião, respeita a ideia alheia, respeita as instituições. Mas não há agressão. Não há agressão. Não, concordo plenamente, plenamente. Só que o que acontece é o seguinte, os juízes, os ministros, no caso, nesse caso, eles precisam também entender que eles precisam do momento de pacificar, de levar a paz às pessoas. E essa vaidade e esse ego inflado dos ministros também não vai levar o Brasil a canto algum. Mas o que muito bem, Ricardo, sua vez. Amir, eu preciso... Vai estourar o tempo lá e o Ricardo não falou ainda. Eu só dizendo que tem forma de você extrair o ministro de lá, quer dizer, se não vão colocar em prática esses institutos que existem para corrigir, os ministros não têm paciência. Então, é que não querem fazer nada. Só isso que eu falo. Ricardo, sua vez. Eu vejo muita gente falar aqui o tempo inteiro em democracia, respeitar o Estado democrático de direito, porque a gente tem que respeitar as instituições. Aí eu pergunto, será que essas instituições respeitam o povo? Porque aquilo que aconteceu com Alexandre de Moraes e outros ministros que foram lá é uma revolta. É a população externando o descontentamento por um processo eleitoral tendencioso. Então, a diferença é que lá eles podem fazer isso. Eu tenho certeza, se eles estivessem aqui no Brasil, eles iriam se sentir amordaçados, com medo. Porque hoje o que o Alexandre de Moraes causa na população é medo. É medo de falar, é medo de se expressar. A gente viu empresários sendo investigados por simplesmente manifestar a sua opinião. A gente viu deputado federal ser preso simplesmente por defender a sua opinião, pela sua fala. Fala essa que é protegida, inclusive, pela Constituição Federal, pela imunidade parlamentar. Uma garantia constitucional que tem um deputado federal. Então a gente vê esses abusos por parte do TSE e do STF, claramente, isso é uma afronta. Um ministro, um STF que muda por conveniência, uma hora toma uma decisão e do nada muda essa decisão, esse entendimento. Que credibilidade eles passam para a população quando eles interferem de forma ativa no pleito eleitoral, quando eles escolhem um candidato e começam a trabalhar para ele, e começam a militar o ativismo judicial, a ditadura da toga. Rui Barbosa já dizia, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Contra os abusos do STF, a quem vai recorrer? Ao Senado Federal, que é a quem incumbe um processo de impeachment, mas eles se acovardam por algum motivo ou outro, por ter rabo preso. Então aquilo que aconteceu lá é a vontade de muita gente que está aqui, só que tem medo da sua vida ser investigada, tem medo de ir preso, tem medo das suas contas serem bloqueadas, as suas redes sociais, como está acontecendo com muitas e muitas pessoas da imprensa, estão sendo caladas porque não podem falar, porque Alexandre de Moraes é o que determina, é ele que fala, olha, o teu pensamento, a tua forma de pensar
depende do meu crivo. Tem que passar por mim. Porque se não estiver de acordo com os meus pensamentos, eu vou lá tolir e vai ter consequências.